Olá pessoal, sou o professor Isaías e estou aqui para mais encontro com vocês e a filosofia. Estou aqui com a Regiane hoje na interpretação. Agradeço também a ela por esse trabalho maravilhoso que presta e nós vamos falar de um assunto bem problemático no dia de hoje. Trata-se de problemas éticos e políticos na contemporaneidade, no mundo e no Brasil. Tem pano para as mangas, então é muita coisa que precisa ser dita e coisas que eu acho muito importantes para a nossa vida. Então vamos lá. Para começar, vamos falar da ética e da política no mundo e no Brasil. Então, na contemporaneidade, o Brasil e o mundo enfrentam desafios éticos e políticos significativos, com questões como corrupção, desigualdade social e polarização política, ganhando cada vez mais destaque na prática e nas redes sociais. Então, no Brasil, a crise ética se manifesta na falta de transparência, impunidade e na persistência de exclusão social. Enquanto o mundo lida com o avanço do populismo, não é só no Brasil, é no mundo também, a disseminação de notícias falsas, os famosos fake news, e os dilemas éticos trazidos por avanços tecnológicos. Muito bem. Agora eu queria logo chamar a atenção para uma coisa. A gente sempre fala da corrupção no governo. E a corrupção do cidadão no dia a dia? Isso aqui é um questionamento, é uma pergunta que eu já coloco para a gente ir tentando responder no decorrer dessa aula. Então, problemas éticos e políticos no mundo. Então, notícias falsas, fake news, né, e disseminação da desinformação. Então, essa disseminação de notícias falsas e a desinformação afetam a opinião pública, minam a confiança nas instituições e dificultam o debate público sobre questões importantes. Então, quando a gente opta pela notícia falsa, a gente acaba criando um clima de desestabilidade e um clima de desconfiança. A gente está falando aqui de instituições, mas eu também falo no corpo a corpo, pessoa para pessoa. Então a gente vai perdendo a confiança naqueles que estão ao nosso lado, as pessoas com as quais a gente se encontra no dia a dia. Então, problemas éticos e políticos no mundo. Então, nós estamos dando continuidade a esse assunto. Então, no segundo momento, a questão do populismo e nacionalismo. O crescimento do populismo e do nacionalismo em vários países, muitas vezes com discursos de ódio e xenofobia, ameaça a democracia e a cooperação internacional. Eu fico imaginando o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China, o presidente da Rússia e o presidente do Brasil querendo cada um ser presidente só do seu pedaço, sem levar em consideração o mundo. Um país da magnitude do Brasil não pode pensar só em si mesmo. As autoridades brasileiras não podem pensar só no Brasil. A gente tem que pensar no mundo. Então, tem que ter aquela ideia do cosmopolitismo, querendo ou não. É uma nação grandiosa, então tem que pensar em todos e não somente em si. Então, em terceiro momento, nós temos aí os dilemas éticos da tecnologia. Avanços tecnológicos como a inteligência artificial, a manipulação genética, levantam questões éticas e até questões morais também, sobre privacidade, autonomia e o futuro da humanidade. Então, muitas vezes a gente quer ter a privacidade em casa, eu no meu quarto, o filho no outro quarto, mas a gente está expondo a nossa imagem, até a nossa intimidade nas redes sociais. Então, a gente não se comunica intimamente com quem está próximo de nós, mas quer fazer essa comunicação com o mundo inteiro? É um pouco contraditório. Então, outra coisa que nós temos também é a crise climática. Essa crise tem suas consequências ambientais e sociais.
exige ações urgentes e uma mudança de referência, uma mudança de paradigma em relação ao consumo e à produção. Então a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente vai consumir. Eu sempre falo contra aquelas pessoas que vão andando de carro, chegam ao supermercado e compram uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros e manda colocar 2 sacolinhas de supermercado. Já vai levando um plástico grosso, que é a garrafa PET, e ainda manda colocar mais 2 sacolinhas. E quando compra o galão d'água de 20 litros, não manda colocar uma sacolinha, até porque não dá, né? E vai levar no carro. É claro que se você vai levar a Coca-Cola na bicicleta, tem que levar 2 sacolinhas mesmo. Mas vai levar no carro, precisa colocar mais 2 sacolinhas numa garrafa PET já, que leva anos para se decompor? Então, falta coerência. Então, acho que isso é uma falta de educação, na verdade. Por isso que nós temos essa famosa crise climática. Bom, é claro que por isso e por outras razões também, né? A gente não pode atribuir a crise climática a uma única coisa. Agora, nós temos aí, diga não à corrupção. Aí eu vou parar o meu carro no estacionamento de um supermercado e o cidadão de 40 anos está com o filho do lado e estaciona o carro no local em que eu, idoso, já com quase 66 anos, preciso estacionar o meu carro. E no carro dele está um adesivo, diga não à corrupção. E ele está sendo corrupto naquele momento e sendo corruptor, porque ele está ensinando o filho, ao filho que está do lado dele, que o mundo é dos mais espertos. Então, é muito interessante eu combater a corrupção no governo, mas eu também preciso combater a corrupção lá em casa. Você precisa combater a corrupção no governo, mas você também precisa combater a corrupção prática do dia a dia aí na tua casa, quando você estaciona no local proibido ou quando você anda numa via com excesso de velocidade, além daquela velocidade que está sendo marcada lá na placa, a velocidade indicada. Então, a corrupção, ela é amplamente praticada, não é? Como eu já venho falando, aí pelas redes sociais, é praticada no dia a dia e também se faz presente na política em diversos níveis da administração pública. Então, como desvio de recursos, aí minando também a confiança que a gente deve ter nas instituições e levando para frente as desigualdades políticas, econômicas e sociais. Aí nós temos uma frase do Leandro Carnal que eu acho muito interessante. Não existe país com governo corrupto e população honesta. E o contrário também não existe. Não existe um país de população honesta e governo corrupto. Então, se nós temos a corrupção no governo, a gente tem que cuidar para evitar a corrupção lá em casa também. Essa é a situação. Por isso que eu estou dizendo que a nossa aula de hoje é uma aula problemática. Bom, então, dando continuidade, nós vamos falando aqui da desigualdade econômica e social. Então, a persistente desigualdade econômica e social, com a exclusão de grande parte da população, é um problema ético central, agravado pela falta de políticas públicas eficazes. Então, quer dizer, nós temos falha também no governo quando não faz aquela política necessária para reduzir essa desigualdade econômica e social. Crise de representatividade. A descrença na política e a baixa participação do cidadão reflete uma crise de representatividade, com o sistema político sendo visto como distante dos interesses da população. Por quê? Porque falta consciência de classe. Então, se eu sou pobre, vaqueiro, e elejo fazendeiro, eu não vou estar sendo representado, eu tenho que eleger alguém da minha classe. Então, aqui no Brasil, principalmente, no mundo também, mas principalmente aqui no Brasil, nós temos o problema dessa falta de consciência de classe. Será que é possível existir pobre de direita? Eu afirmo a você categoricamente que não. Não existe pobre de direita. O que pode existir é pobre sem consciência de classe. Isso sim. Ah, mas o senhor é um esquerdo ou um esquerdista? Não. A gente tem que falar a verdade. Aqui eu tenho que ser um cientista. Polarização política. O aumento da polarização política, com a divisão da sociedade em grupos,
com visões diferenciadas, em visões antagônicas, dificulta o diálogo e a busca por soluções conjuntas. E, ultimamente, vem incentivando também a prática de crimes. Então, a gente agora parte para a violência, parte para a agressão verbal, parte para a agressão física por causa da polarização política. A gente tem que parar com isso. Bom, e a outra coisa é a exaltação da ignorância. Isso aqui é quase que uma particularidade do Brasil. A ignorância a gente tem em todos os lugares. Agora, a ignorância, antes vista como motivo de vergonha, hoje é exaltada com orgulho ou com arrogância, principalmente nas redes sociais. Então, muitas vezes eu não tenho coragem de falar para você cara a cara aquilo que eu penso da política, aquilo que eu penso de você, mas nas redes sociais eu solto farpas para todos os lados. E parece que a gente ganha uma coragem a mais quando a gente não está cara a cara com o outro. Isso é honesto? Será que isso é bom? Será que é saudável para a democracia e para a coletividade? Bom, então aqui eu tenho um pensamento que é emblemático de Umberto Eco, esse sociólogo e filósofo italiano. Então ele diz o seguinte: as mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis que anteriormente falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, aqui nós diríamos de cachaça, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Então, o drama da internet é que ela promoveu o idiota de aldeia a portador da verdade. Olha aí. Então por exemplo, passei 8 anos fazendo exegese. E aquele indivíduo que tem 20 anos ou 25 anos, que nunca estudou Bíblia, ele quer discutir exegese, ele quer discutir a Bíblia de igual para igual comigo nas redes sociais. Então é muito complicado. Eu passei 8 anos fazendo filosofia e teologia e alguém que nunca leu uma página completa de filosofia, ele quer fazer uma discussão filosófica no mesmo nível que alguém que estudou por 8 anos. Eu não estou querendo dizer que quem passou 8 anos estudando não tenha lá um grau qualquer de imbecilidade. Mas não dá para fazer a comparação. Infelizmente, a gente tem que ser duro e falar a verdade. Bom, então, aqui nós vamos começar a amenizar as coisas. Olha aí, o Jorge Habermas, ele já tem 96 anos, completou no dia 18 de junho de 2025. E ele diz o seguinte: envergonhe-se de morrer até que você tenha alcançado uma vitória para a humanidade. Ou seja, ninguém deve viver inutilmente. A gente tem que promover o bem-estar, ainda que seja alguma coisa pequena, mas que seja vantajosa para a humanidade. Então, ninguém deve passar de graça pela vida. Isso é importante, porque ele, de certo modo, está incentivando a gente a fazer o bem aí em alguma ocasião. Então, agora nós vamos falar, depois desse pensamento aí do Habermas, de alguns teóricos que contribuíram para essa filosofia da contemporaneidade, no sentido de que a gente possa estabelecer uma vida melhor, uma vida mais democrática. Aí o primeiro que eu estou colocando aí é o Michel Foucault. Ele analisa o poder como uma força presente em todas as relações sociais. Ele fala dos micropoderes, questionando a ideia de um poder centralizado e propondo que o poder se exerça através de discursos e práticas cotidianas. Então, a gente tem o poder geral, que é o poder político, mas a sociedade ela é esfacelada em micropoderes. É aí onde a coisa acontece. É na empresa onde eu tenho um chefe que as relações vão ser mais diretas do que a minha relação com o prefeito da cidade ou com o governador da minha província ou do meu estado. Então,
Outro pensador que nós temos aí é justamente esse que a gente acabou de falar ainda há pouco, que estava com a frase aí anteriormente, o Jorge Habermas. Então, ele desenvolve a teoria da ação comunicativa, defendendo a ética do diálogo e o debate público como ferramentas para a construção de uma esfera pública crítica e para a resolução de conflitos sociais. Então ele vai dizer que nós precisamos dialogar sujeito com sujeito para ninguém se tornar sujeito. Ou seja, tem que dialogar todo mundo para ninguém se sentir subjugado a ninguém. Aí a Hannah Arendt também ela reflete sobre a natureza da ação política, a importância da liberdade, da igualdade e da participação cidadã na esfera pública. Ela vai além, dizendo que precisamos analisar os horrores do totalitarismo, como, por exemplo, o nazismo, o fascismo e por aí vai. E nós temos também a figura desse argentino, nascido em La Paz, não vamos confundir com La Paz da Bolívia, viu? Tem La Paz lá na Argentina também. Então, Henrique Dussel, ele desafia a filosofia da Europa, propondo uma reflexão sobre a ética a partir da perspectiva dos excluídos e oprimidos, buscando a emancipação e a transformação social a partir da realidade latino-americana. Ele é um dos pioneiros em questionar esse domínio do eurocentrismo. Muito bom, eu recomendo a leitura de Henrique Dussel. Bom, então agora, quais são as ações necessárias para que a gente possa promover esse mundo melhor na contemporaneidade, esse Brasil melhor? Então temos aí o seguinte, fortalecimento da ética. Promover a ética em todas as esferas da sociedade, desde a educação interpessoal até as relações políticas e empresariais, para a gente não ficar pensando que só existe corrupção no governo. Estudo de filosofia, história, geografia, antropologia, sociologia e política são indispensáveis para combater o dogmatismo e o fundamentalismo. E principalmente para você deixar de acreditar nesse negócio de lei do retorno, viu? Então a lei do retorno não existe. O que existe são alguns retornos para algumas coisas que a gente faz, outras coisas não retornam. Uma segunda coisa necessária é a transparência, é a responsabilização. Isso para garantir essa transparência nas relações interpessoais, na gestão pública, com mecanismos de controle e responsabilização dos agentes envolvidos. Então, tanto governante quanto governado. Combate à desigualdade. Implementar políticas públicas eficazes para reduzir desigualdades sociais e promover a inclusão. Quarto, diálogo e tolerância. Fomentar o diálogo, a tolerância e o respeito às diferenças, buscando soluções conjuntas para os desafios da sociedade. Quinto, educação para a cidadania. Investir em educação para a cidadania, formando indivíduos críticos, responsáveis, conscientes de seus direitos e deveres. E aí nós temos a frase do Max Weber, que vai dizer que neutro é quem já se decidiu pelo mais forte. Eu costumo até ampliar esse pensamento dele, dizendo que neutro é quem covardemente já se decidiu pelo mais forte. Bom, então agora vamos tratar de umas atividades relacionadas ao assunto. Para começar, temos aí. Na contemporaneidade, o mundo enfrenta desafios éticos e políticos significativos, com questões como corrupção, desigualdade social e polarização política ganhando destaque. A corrupção é um dos principais obstáculos ao desenvolvimento sustentável. Qual das alternativas abaixo representam uma consequência política direta da corrupção sistemática em um país? Aí nós temos letra A, aumento da confiança da população nas instituições públicas. Então, será que isso é corrupção quando eu confio? Letra B, fortalecimento da democracia e da participação cidadã. Letra C, crescimento econômico acelerado e distribuição equitativa, igualitária, da renda. Letra D, desigualdade social
e enfraquecimento das políticas públicas. Letra E, redução da polarização política e maior estabilidade institucional. Então, qual dessas alternativas será a corrupção do sistema em um país, que aponta para a corrupção? Vamos lá? Então, temos como resposta desigualdade social e enfraquecimento das políticas públicas. Isso sim, aumenta a desconfiança, aumenta o nível de corrupção e cria instabilidade. Então, agora vamos à segunda atividade. No Brasil, a corrupção amplamente praticada por grande parte da população também se faz presente na política e em diversos níveis da administração pública. Desvia recursos, minando a confiança nas instituições e perpetuando desigualdades. A corrupção, problema recorrente na política brasileira, pode ser definida como: letra A prática de atividades ilegais por agentes públicos, com o objetivo de obter vantagens pessoais ou para terceiros, utilizando recursos públicos. Então, será essa a alternativa? Vamos ver. Letra B. O uso indevido do poder político para promover o bem comum, independentemente da forma de governo. Será que é essa? C. A defesa dos interesses da população, independentemente de vantagens pessoais. Letra D. A transparência na gestão pública, com a divulgação de informações relevantes, aquelas informações importantes que a gente verdadeiramente precisa saber. Letra E. A incapacidade de políticos em usar máquina pública para se manter no poder. Então, agora, sem maiores delongas, vamos ganhar um pouco de tempo, vamos à resposta dessa questão. Aí está. A prática de atividades ilegais por agentes públicos, que certamente tem o objetivo de levar vantagens pessoais e promover vantagens para terceiro, utilizando aí o dinheiro do nosso imposto. Bom, então, depois dessa questão, depois dessa atividade, nós podemos concluir do seguinte modo: os problemas éticos e políticos são notórios na contemporaneidade no mundo e com suas particularidades no Brasil. Em qualquer lugar, ética na política refere-se aos princípios que guiam a ação política e os agentes políticos, buscando a justiça e o bem comum. Envolve tanto a ética do processo, como funcionários públicos conduzem os trabalhos, quanto à ética da política, avaliação moral de políticas e regras, de políticas e leis. E, finalmente, a ética na política é fundamental para a saúde da democracia, exigindo valores como honestidade, legalidade, transparência e igualdade. Isso vale tanto para governantes quanto para governados. Então, aqui, encerro a aula de hoje convidando vocês a irem à plataforma para a retomada desse conteúdo que é relevante. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e faço o convite para que estejam presentes no nosso próximo encontro. Muito obrigado e até lá.